tudo bem? Bom, sejam sempre bem-vindos, né? Para quem não me conhece, eu sempre me apresento, obviamente, Marlos Henrique, economista, perito em cálculos judiciais, responsável pela empresa MH Cálculos e por aí vai. Na verdade, hoje eu resolvi trocar uma ideia sobre um assunto de que alguns clientes têm me perguntado ah, com com certa razão de preocupação e que me fez também pensar nesse assunto, né? Nós aqui da MH, eu como responsável, enfim, a gente tem uma expertise bancária muito forte, né, nessa parte de revisão bancária, mas já começa a história te dizendo o seguinte: eu não sou contra banco nenhum, tá? Eu sou a favor da justiça, sempre, tá? E óbvio que a gente acaba, né, no meio dessa discussão toda bancária, encontrando inúmeras irregularidades, né? A gente tem dizer aqui na MH, chutar aqui mais de, sei lá, 20 mil cálculos, 30 mil cálculos, sei lá, por aí, uns 20, 30 mil cálculos contra instituições bancárias, né? Precisa até mais um pouco. E aí, se você me perguntar, mas você já viu de tudo? Eu vou te dizer não, não vi de tudo, porque acontecem cada coisa, enfim, situações, valores indevidos, que acaba também me surpreendendo, né? E quando a gente tem essa situação agora, que a gente está tendo do Covid-19, essa ajuda mútua, digamos assim, das instituições bancárias em pausar o pagamento das parcelas, né? Quem tem empréstimos, se FHI eu tenho um empréstimo habitacional, enfim, pedir lá que segurasse, né, para mim o tempo que pudesse, lá 2, 3 meses, não sei, enfim, para que a gente possa se retomar, né, recapitalizar e assim por diante. Tá? Mas a minha preocupação e a preocupação dos clientes, né, que me ligam aqui no escritório, enfim, e depois? Né? E depois? O que vai acontecer? Essa é a grande pergunta. Né? E nós, eu como responsável, sempre digo nós, porque eu não faço nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, mas eu como responsável nessas questões bancárias, eu domino, sem sombra de dúvida, todos as engrenagens, todos os segredos bancários, tudo que está por trás dos contratos. Esse é o grande segredo do sucesso daqui da MH nessas questões revisionais bancárias. A gente sabe exatamente tudo que o banco faz. Seja nos encargos de adimplência, encargos de inadimplência, por dentro dos métodos de amortização, por dentro do cálculo das parcelas, saldo devedor, enfim, a gente está por dentro de tudo, né? E é isso que nos dá sempre uma segurança jurídica muito grande, né? Eu sempre digo que nos cálculos bancários, para eu poder fazer um melhor trabalho, enfim, com maior segurança, com maior nível digamos assim, de certeza naquele trabalho pericial que eu estou fazendo, eu preciso, obviamente, saber exatamente o que o banco fez. Né? Para mostrar para o juiz, olha, o banco fez isso, aquilo, e aí quando o banco vai questionar o meu cálculo, ele não consegue questionar o meu cálculo, não mesmo. Por quê? Porque a gente vai bem no foco, sabe? Mostra exatamente os equívocos, né, para o judiciário. Mas a preocupação é essa. A gente sabe que a economia não vai retomar o seu nível, né, de crescimento tão logo, né, e isso é fato. Né, a gente tem projeções aí negativas do PIB, enfim, né, a gente está começando, empresas já estão, digamos assim, não é que estão começando, mas sabe, já estão tendo ações de demissões em massa, né? Eu tenho amigos diretores de grandes empresas a nível nacional que estão conversando, olha, estamos demitindo, estamos sabe, trabalhando com o pessoal com freelance, enfim, estoque, compras em dificuldade, né? E muitas empresas usam capital de giro, né? E se não tem o giro, não tem como pagar o capital. Muitos empresários que têm empréstimos, enfim, para aquisição de bens, aquisição, até para capital de giro, para o pequeno negócio, enfim, não está tendo movimento, não tem como pagar. Ajuda esses 2, 3 meses que o banco está dando de folga? Ajuda. Mas ajuda lá na frente? Como é que vai ser esse próximo passo do banco? Sabe? A gente não sabe dizer
qual que vai ser a etapa do banco depois que acabar esse prazo? Né? Uma coisa a gente sabe que o banco nunca entra para perder. Fato, fato. Banco nunca entra para perder. Quando ele te diz lá, eu vou te dar... O gerente te chama para conversar e fala, olha, eu tenho uma proposta irrecusável, vamos pegar isso aqui, vamos fazer um novo financiamento, falta 30 parcelas, a gente pega um dinheiro a mais, pega esse saldo devedor, enfim, e aí dilata esse prazo para você pagar em 120 meses, parcelas menores, sempre que existe uma renegociação, fato, fato, tá? Sempre que há uma renegociação por parte de banco, há um ganho por parte do banco. Ponto final. Se isso é irregular ou não, se está dentro de critérios regulares, e o que eu entendo como critério irregular? Primeiro, a gente tem o domínio da matemática financeira, né? Das habilidades financeiras, do que rege o contrato, a matemática, enfim, para saber se o contrato ou não está sendo seguido à risca, né? Se a taxa efetiva está correta, se os encargos estão sendo aplicados dentro da periodicidade, enfim, se a amortização, se o saldo devedor, tudo, né? A outra questão é que se esse contrato, né, está de acordo com os entendimentos mais pacíficos, os entendimentos atuais dos tribunais. Né? E aí você deve pensar, Marlos, eu acredito que esteja. E eu vou te dizer não. Ainda não. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente para os bancos, é mais barato pagar uma ação judicial do que mudar o contrato para 100% dos clientes. Né? Então, o número de pessoas que buscam o judiciário para discutir questões bancárias ainda é mínimo, né? Perto do universo que a gente tem de contratações diárias, que é um volume absurdo. Né? Os recursos, enfim, privados, eles estão, né, de fácil acesso, digamos, para todo mundo. Nem tanto agora, porque agora a gente está num período de crise, né, um período de dificuldade. Então, o meu ponto de vista é, nessa situação, quando acabar isso, eu não sei o que o banco vai fazer, mas eu sei que a gente ainda vai ter dificuldade. E se a gente ainda vai ter dificuldade, a gente não vai conseguir pagar corretamente, a gente vai ter que eleger prioridades, enfim, o que é prioridade para a minha empresa? Né? É pagar um empréstimo, ou é pagar um fornecedor, é pagar a folha, enfim, bancos com certeza vão te chamar, vista essa dificuldade, para renegociar. Como eu falei, para pegar um valor aqui, né, maior, para dilatar esse prazo, enfim. E aí é que entra muito dessas questões de revisão, de possibilidades. Tá? A Justiça já sinaliza, já solidificou o entendimento de encargos de mora, comissão de permanência, juros de mora, multa, enfim. Existe um teto para que seja cobrada essa comissão de permanência, que nada mais é do que uns juros remuneratórios, né, no período de atraso, no período de mora. Então, assim, quando você renegocia valores, tá, o banco pega o que está em atraso, faz uma conta que nunca detalhe, sempre que você assina um contrato de renegociação, essa conta nunca é detalhada para você. O banco nunca vai te dizer, olha, esses foram os encargos que eu cobrei para chegar no valor da renegociação da tua dívida. Então, foi esse percentual, essa taxa de juros de mora, essa comissão de permanência, essa questão da multa. Outro detalhe, quitação antecipada. Sempre que você renegocia um contrato que ainda tem parcelas a vencer, existe uma quitação antecipada. Né? E aí, dependendo da modalidade em que foi contratado esse financiamento, esse empréstimo, né, eu tenho que trazer todas as parcelas futuras a um valor presente. Né? E existe uma determinação legal, existe uma determinação pelo Banco Central sobre os critérios da apuração da quitação antecipada. Onde é que a gente vê muito isso, Marlos? A gente vê muito isso nos contratos de execução. Por exemplo, o banco entra com uma execução contra mim. Por exemplo, eu tenho lá um empréstimo de R$200 mil, e aí o banco me executou. Paguei 20 parcelas.
E aí, quando o banco diz, olha, saldo remanescente, coloca lá 140 mil. O banco nunca diz para mim da onde ele fez aquele cálculo, como é que ele chegou a 140 mil, qual foi a metodologia que ele utilizou, está de acordo com o Banco Central, está de acordo com a Justiça. Não, esse é o problema. Renegociações, a gente nunca sabe de nada. Né? E é óbvio, eu entendo, a gente depende muitas vezes disso e fica refém. Mas isso não significa que a gente tem que ficar refém pro resto da vida. Né? O poder judiciário está aí, a gente não pode perder a fé no judiciário, né? Perder a crença, enfim, que a gente possa realmente obter justiça. Tá? Então, quando a gente trata desse período próximo agora, pós-crise, pós essas pausas nos empréstimos, muito me preocupa, né? Pela capacidade das empresas de saldamento dos seus compromissos financeiros junto a essas instituições bancárias, né? E como elas vão se desenvolver, como vai ser essa relação instituição e empresa após esse período de pausa, de renegociações, enfim. O importante, tá, é que a gente tenha em mente que a gente pode realmente analisar esses contratos, né? A gente pode buscar essas informações. O ideal é sempre que a gente possa questionar o nosso gerente, né? Só que quando a gente questiona muito o gerente, ele já sabe que esse cara está enchendo o saco. Se você pede o contrato, você pede contrato para o gerente, é a mesma coisa que xingar às vezes a mãe dele. Ele fala, eu não vou te dar. Ele vai pensar, eu não vou dar contrato para esse cara. Se eu pedir um contrato para esse cara aqui, ele vai querer entrar na justiça. Eles sabem, né? E eles estão fazendo o papel, enfim, de defesa da instituição. Né? Por quê? Porque todo caminho revisional, todo caminho para que a gente possa elaborar algum trabalho judicial, começa a partir do contrato. Né? Então, o contrato ele é fundamental, sempre. Tá? Então, o ideal seria que, se o banco te chamar, que você possa perguntar para o banco, ok, banco, como é que a gente vai renegociar isso aqui? Quais são os encargos de mora? Né? Questão de comissão de permanência. Se vocês acessarem o blog que eu escrevo, Inegável Lógica, tá? Enfim, eu já escrevi muitos textos sobre essas questões bancárias, enfim. Né? Qual é a taxa de juros que você vai me aplicar? É uma taxa de juros maior do que essa taxa do contrato original? Por quê? Risco, a justiça já viu que, já está entendendo que quem praticar taxas abusivas acima do que aquelas, né, de recalque original, enfim, de uma média estabelecida do Banco Central, sabe, é uma proposta ilegal, é um posicionamento irregular. Então é sempre bom perguntar isso. Tudo bem, quais são os encargos? A questão da quitação antecipada, como é que funciona, né? Então, se eu tenho um saldo futuro, você está trazendo esse saldo para uma data presente, como é que eu vou fazer isso? Como é que como é que o banco vai trabalhar isso aí? Qual a taxa de desconto? Como é que é feito esse cálculo? Sabe, são perguntas que são extremamente relevantes, né? E que, óbvio, vai deixar o teu gerente desconfortável, provavelmente, porque pode ser que nem ele saiba responder isso, né? Porque ele simplesmente bota a informação no sistema e o sistema faz, né? Então, mas são números, são dados que a gente tem que saber, principalmente agora. Porque, de novo, né, a gente vai estar, na verdade, tentando honrar compromissos futuros, né, mais elásticos, né, e num momento da economia não tão fértil. Né. Então, a gente precisa ter essa segurança, sabe? E aí a minha intenção é justamente isso, que você possa ficar atento a essas questões, né? Verificar se esse período de pausa que o banco deu, o banco não eu não sei, né? Mas verificar se o banco não somou nenhum encargo nesse período que ficou parado, a gente não sabe. Eu não duvido nada, porque a gente já viu cada coisa absurda aqui que vocês não têm nem ideia. Por exemplo, quer ver uma coisa absurda que eu acho ridículo, tá? Imagina vocês que o banco está executando, é aquilo que eu falei, o banco entrou com uma execução e aí tem um saldo futuro que não venceu. Tá? E esse saldo que não venceu, o banco simplesmente apresenta no processo judicial, cobra encargos de mora,
que é mora? Mora, na verdade, significa atraso, encargos de atraso em parcelas que ainda não venceram. Não faz lógica isso, né? Não tem cabimento. Sabe? Então, quando eu digo para a gente prestar bem atenção, né, se essas parcelas, principalmente parcelas que são pós-fixadas, né, CDI, algum indicador inflacionário, para ver se o banco não pegou o indicador acumulado, tem tudo isso, né? Essas parcelas com encargos pós-fixados tem isso, porque são parcelas que a gente paga um valor diferente mês a mês, né? Porque ela tem encargos que são fixados geralmente no vencimento, e aí se essa parcela, vamos supor que é um CDI, né? E essa parcela ficou 3 meses parada, tem que ver se o banco vai cobrar o CDI lá do vencimento dela, de um mês, ou ele vai cobrar o CDI desses 3 meses acumulados nessa primeira parcela que vence depois dessa pausa. Então, cheque especial, mesma coisa. Né? Cheque especial, se bem que não entra na pausa, cheque especial e cartão de crédito. Né? Mas entra na questão da renegociação. Tá? Por exemplo, tá? Você tem lá uma dívida, tá? Você tem um saldo do cartão de crédito. Um exemplo, olha lá, você tem um saldo do cartão de crédito de 10 mil. Tá? E aí o banco fala, olha, fulano, vamos renegociar essa tua dívida, a taxa do cartão é 8, vamos pegar um empréstimo a 3, beleza, não tem problema. E aí você vê que o banco não pega 8, ele pega 9.500, sei lá, 9.200, 8.900, tá? E aí o banco não pode cobrar encargos de mora nesse cheque especial, porque não é uma dívida vencida. É uma dívida que vem sendo atualizada mês a mês, com juros de atraso, enfim. Então, assim, é muito comum você renegociar cheque especial e ter encargos de mora sem que a célula tenha sido encerrada, sem que esse contrato de cheque especial contra garantida, enfim, tenha sido encerrado. Né? Então, é o que eu digo para vocês, o ideal é que a gente possa, nesse momento, né, eu me coloco à disposição na MH, a gente está sempre à disposição aqui, na verdade, né, principalmente na parte bancária que eu amo, de poder conversar, poder contribuir, mas, sabe, que a gente possa ter um pouquinho de bom senso e não deixar com que as instituições nos deem uma bocada muito maior do que elas já dão. Né? Muito maior do que elas já dão. Quando é que banco ganha dinheiro? Ou seja, ganha muito mais dinheiro do que o normal? Momentos de crise. Sempre. Onde é que banco ganha dinheiro? Quando está todo mundo apertado. Porque é onde ele empresta, onde ele paga juros. Né? E detalhe, tem muita gente que liga para cá e fala assim, pô, mas eu paguei, um exemplo, né? Peguei 100 mil, aí para pagar em 10 parcelas de 10 mil, paguei 5 parcelas, paguei 50 mil, e aí o meu saldo é 50 e o banco está me cobrando 70. Não, você tem que entender que uma parte da parcela que você paga é juros, que é a remuneração do capital que você emprestou para o banco, e uma parte dessa parcela é utilizada, destinada para amortizar a tua dívida. Então, nem tudo que você paga é amortizado. Tá? Deixa eu ver, eu estou até sentado aqui, né? A gente está batendo papo, enfim. Quitação antecipada, os encargos remuneratórios. O que a justiça entende como ilegal, digamos, de abusivo, de encargos de taxa de juros? Né? Muito se discute a questão da taxa média do Banco Central. O Banco Central tem uma tabela, disponibiliza uma tabela que eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo, que você escolhe o tipo da modalidade de contrato, a data da assinatura e ele diz o percentual médio do mercado. Tá? Se a tua taxa está acima daquela média, não significa que esteja abusiva. Tá? A justiça hoje está entendendo que de 10% a 30% dessa média de mercado, se a tua taxa for de 10% a 30% acima dessa média de mercado, aí ela pode ser considerada abusiva. Só que, outra coisa, tá? Muito comum, você pactua, tá? Até eu falo pactua, né? Você contrata uma taxa de juros de, por exemplo, 1,8, tá? E a gente paga achando que é 1,8, certo? E aí entra o trabalho da perícia, obviamente, né? Quando a gente faz esse cálculo, quando a gente começa a analisar o contrato e ver a redação, enfim, e realmente
trabalhar esses números, a gente vê que o banco não está te cobrando 1,8, o banco está te cobrando 1,98, 1,92, 2,05. Isso é mais comum do que você imagina. Mais comum do que você imagina. Tá? O banco cobrar uma taxa diferente daquela que está pactuada. É muito comum. Muito comum. Então, e aí esse que eu digo, né? Às vezes a gente não precisa nem buscar entendimento da justiça para revisar um contrato bancário. Às vezes a gente pode fazer essa relação direto com aquilo que foi pactuado e mostrar para a justiça, olha, de tudo que foi pactuado, o banco está deixando de cumprir isso, aquilo. Como é que o banco vai se defender? Não vai. Não é, porque eu não estou tratando de matéria de direito. Eu estou tratando de matéria fática, né? De erro material. Como é que o banco vai se defender? Não vai, sabe? Então, que a gente possa, desses próximos períodos agora, enfim, que a gente está no meio dessa crise, ter bom senso, que a gente possa fazer boas escolhas, pesquisar bancos, diferentes taxas, conversar com o advogado, questionar não o advogado, o gerente, questionar o gerente, e aí, tá bom, vamos renegociar, qual que é os encargos de mora, e a quitação antecipada, qual é a taxa de juros, está muito acima do mercado, enfim, sabe? Converse, tá? E assim, de qualquer forma, a MH Cálculo, se vocês entrarem no site, né, vão ver bastante coisa legal, pode entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição, o pessoal aqui da equipe também. O objetivo é esse, contribuir com o desenvolvimento da justiça através dos números, é isso que a gente faz, né? Contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa, não importa quem, se é banco, não importa é fazer justiça. Tá joia? Então, obrigado como sempre pela atenção, né? E a gente vai se encontrando com certeza em outros vídeos. Tá joia? Um abraço. Qualquer dúvida, escreve aqui no YouTube, eu estou sempre assistindo, sempre vendo os comentários do pessoal, participando na medida do possível. Liga para o escritório, manda um WhatsApp, enfim. Né? Caminhos para me achar, a gente tem muitos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.